Oi pessoal, meu nome é Gustavo Batista, sou um dos diretores da Lira e o próximo vídeo do nosso simpósio já vai começar. Antes, dois recados. Não esqueçam de preencher o formulário de presença que está aqui na descrição do vídeo e caso tenham mais interesses em assuntos da neuroradiologia, acessem o canal NeuroRad em Pauta da nossa professora Fernanda Rueda. O link também está na descrição. Um abraço e até a próxima! Hoje nós vamos falar sobre tomografia computadorizada. E sabe o que eu vou fazer com você? Pegar na sua mão e dar espaço inicial para você começar a identificar as possíveis alterações da tomografia computadorizada de crânio que podem aparecer lá no seu plantão de emergência. Gostou? Deixa sua curtida já e antes da gente começar, não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho para receber as notificações. Vamos lá? Então você deve estar se perguntando aí, por que é importante eu aprender tomografia computadorizada de crânio? Porque você está aí, dando plantão. E no seu plantão vai aparecer de tudo. Vai aparecer paciente com dor precordial e você tem que saber ver o eletro. Vai aparecer um paciente com uma suspeita de um AVC e você tem que saber ver a tomografia. E vai aparecer um paciente com pneumonia e você tem que saber ver o raio-x de tórax. Então, na verdade, o médico que começa esse trabalho na emergência, que atende uma diversidade tão grande de sinais e de sintomas, tem que saber ver e reconhecer as principais alterações nesses exames de imagem que são a porta de entrada do sistema. Você vai ter que saber ver ressonância? Sim, se você trabalhar com uma área relacionada à ressonância de crânio, é bom que você saiba ver. Mas você está trabalhando na emergência, então você tem que conseguir identificar as principais alterações que a gente vê na tomografia de crânio desses pacientes suspeitos. Aqui no canal, a gente já tem uma série de vídeos mostrando quais são as alterações de forma esparsa. Mas nesse vídeo, a gente vai falar especificamente sobre como ver esse passo a passo. Quem é quem? O que eu estou vendo? Quem é essa estrutura que eu estou identificando e como eu tenho que ver ela num padrão normal e como eu vou ver num padrão que não está normal. Vamos começar? Então aqui vocês estão vendo um exemplo de tomografia computadorizada de crânio. O termo que a gente usa para tomografia é densidade. Então a gente vai falar da densidade dos tecidos que estão relacionados aqui. Então a gente sabe que a gente tem substância branca, substância cinzenta e líquor. É basicamente o que a gente vê dentro do cérebro, esses três grandes tecidos. O tronco cerebral e o cerebelo também vão ser constituídos de substância branca e substância cinzenta. Então é basicamente isso que a gente vai ver. Como é que eu vejo qual é a diferença entre a substância branca e a substância cinzenta? A substância branca ela é composta de gordura, ela tem a bainha de mielina. Então se eu estou vendo gordura, na tomografia a gordura ela parece mais hipodensa, ela está numa escala de cinza mais próxima do líquido, que é preto, do que mais próxima do osso, que é branco. Então ela vai ser hipodensa em relação ao córtex. Isso é normal? Sim, é super normal. Tem que ser assim. Se eu tenho uma substância branca mielinizada, eu vou ter gordura e, portanto, gordura vai ser mais hipodenso do que o córtex, que é um pacote de neurônios compactados. E ele vai ter uma densidade muito semelhante ao que a gente chama de densidade de partes moles, que seriam os músculos. Como é que eu sei isso? Se a gente olhar aqui as partes moles da região temporal, da musculatura aqui, por exemplo, mastigatória, que a gente vai vendo nos cortes mais de baixo aqui do crânio, a gente vê que ele tem uma densidade muito semelhante. E por que eu tenho que reconhecer? Qual a importância de eu saber o que é córtex e o que é substância branca? Você está procurando displasia cortical? Não. Estão procurando malformação? Não, não é o exame ideal. A gente pode até ver, mas não é o exame padrão para a gente ver. Porque lá na emergência vai aparecer o quê? O evento vascular agudo. E o evento vascular agudo a gente identifica porque a gente perde essa relação córtico-subcortical. A gente deixa de ver essa interface aqui entre o córtex, que é cinza claro, e entre a substância branca, que é cinza escuro. Então, se eu tenho uma área toda hipodensa, que acomete o córtex e a substância branca, eu estou frente a uma isquemia recente. E é importante eu conseguir identificar esse padrão do que é substância branca e do que é substância cinzenta. O que a gente pode fazer para facilitar na hora que você está vendo lá o exame? Eu não estou conseguindo ver se eu acho, estou em dúvida se eu estou conseguindo ver essa interface córtico-subcortical ou não estou. Como é que a gente pode ter
ajudar esse processo? A gente janela. Eu trago a janela para cá, a gente vai mexendo aqui na escala de cinza e ó, você pode deixar tudo muito parecido e aí a gente não consegue ver essa diferença, ou você pode deixar tudo muito branco e a gente também não consegue ver. O ideal é que a gente faça um contraste que force essa janela e que você veja a interdigitação da substância branca no córtex. E essa janela aqui, muitas vezes mais granulada, vai ser super importante para a gente ver o AVC lá no início, para a gente dar a classificação da escala de Aspects, que tem um vídeo aqui no canal falando também sobre isso, lá no vídeo de AVC isquêmico. Então, é importante a gente conseguir definir essa relação córtico-subcortical. Então, é o passo número 1 para a gente identificar as alterações na tomografia de crânio. Muito bem. E aí a gente fez essa janelada, como a gente chama, né? Janelou muito forte, muito granulado, e apareceram algumas áreas aqui, ó, mais posteriores, que estão mais pretas que o restante. Opa! Se eu estou mais preto que a gordura, eu estou indo mais ainda em direção ao líquido. Então, o que pode estar acontecendo aqui nessas regiões? Se eu falei que o edema citotóxico, que é o edema do AVC isquêmico, ele é bem hipodenso em direção ao líquido, eu posso pensar que toda área que eu tenho mais hipodensa em qualquer região, eu tenho uma tendência de acúmulo de líquido. É mais ou menos esse o raciocínio que a gente tem que fazer. E o que a gente tem que descobrir é por que aquele líquido está ali. Se é um líquido que está acumulando por edema citotóxico do evento vascular agudo, de uma isquemia aguda, ou se é um líquido, por exemplo, que está acumulado porque eu tenho um edema vasogênico relacionado a uma lesão, a uma formação expansiva, que pode ser de qualquer etiologia, tumoral, inflamatória, infecciosa, mas alguma coisa que está crescendo ali dentro do cérebro. Então, o segundo padrão que a gente tem que tentar identificar é se eu estou vendo a hipodensidade, por que aquela hipodensidade está ali. Se ela não está naquela relação córtico-subcortical, e aí eu estou vendo bem o córtex e a substância branca, ela está dentro da substância branca, eu tenho algumas opções de alteração viáveis. E aqui, nessa especificamente, qual é a idade que vocês acham que esse paciente tem? E aí todo mundo vai pensar aí na hora que estiver vendo o vídeo. Esse paciente, ó, ele já tem um pouquinho de sulco alargado, ele já tem um ventrículo proeminente, ó, quando o terceiro ventrículo aparece, a gente já tem que ficar pensando que esse paciente tem um pouquinho mais de idade, ou então se ele for jovem, ele tem um pouquinho de dilatação ventricular, o terceiro ventrículo a gente nunca tem que ver. Se ele tiver maior que 1 centímetro, assim, pior ainda, aí é que a gente tem mais certeza de que aquilo ali está proeminente. Então, eu já vejo um ventrículo mais gordinho, eu já vejo um pouquinho de sulco acentuado, um pouquinho de acentuação de cisura silviana. Então, eu já sei que esse paciente não é um paciente de 20, 30 anos. Ele é um paciente com mais de 50 anos. Um paciente que deve ter já em torno dos seus 60, que é o que ele tinha. E o paciente que tem mais idade, ele tende a ter uma alteração que vocês vão ver muito escrita no laudo, dessa forma. Hipodensidade da substância branca periventricular, sugestivo de gliose por microangiopatia degenerativa barra isquemia. Quem nunca viu isso? Na hora que você começar a ver as tomografias, na hora que você começar a receber a tomografia do seu paciente, você vai ver essa frase no laudo. E o que isso significa? Pode significar muita coisa, pode não significar nada. A gente tem aqui no canal também uma aula sobre demência falando um pouquinho dessas escalas, das escalas de demência, e uma delas é essa escala de Fasecas. Qual é a ideia? A gente sabe que com o tempo o paciente vai tendo pequenas alterações vasculares cumulativas ali. E aquilo ali pode gerar uma hipodensidade periventricular. Ah, é um AVC? Foi um AVC antigo? Não. O AVC antigo ele vai ficar muito igual ao líquor, porque ele tem que ser... O tecido morreu e foi substituído por líquido. Então o AVC antigo ele fica, o que a gente chama de malácia, ele fica bem pretinho igual ao líquor. O que a gente está vendo aqui é uma hipodensidade intermediária entre a densidade do líquor, que é líquido, e a densidade da gordura. Então, eu tenho uma gordura com um pouquinho mais de líquido. Isso, no paciente com mais idade, se não chega na região cortical, muitas vezes pode ser um evento isquêmico subcortical? Pode, é mais difícil. Mas nos pacientes acima de 60 anos, principalmente, a gente tem que considerar a possibilidade de gliose. E a gliose é um processo crônico. Se você tem muita gliose, significa que você tem muita doença vascular de pequenos vasos.
E isso pode, lá no final, gerar pequenos infartos lacunares, contribuir para a sua atrofia cortical e gerar o que a gente chama de demência de origem vascular. Mas lá no início, ela começa de forma mais branda. Então, é muito comum a gente ver nos pacientes com um pouco mais de idade que vão à emergência fazer, por algum motivo, essas áreas hipodensas. Não se assustem, as áreas hipodensas que são periventriculares. Então, por que a gente tem que saber isso? Para você não se assustar e achar que ele está fazendo um infarto aqui na transição frontoparietal bilateral. Se eu estivesse pensando no infarto frontoparietal bilateral, eu poderia pensar numa síndrome de baixo débito, porque está faltando sangue exatamente nas interfaces de circulação. Então, a gente leva o paciente para uma doença que, na verdade, não existe. É só um achado de imagem que, isolado, não reflete muita coisa, mas que, se ele progredir ao longo do tempo, ao longo desses anos, e for piorando essa gliose, essa doença microvascular, ele pode ir lá na frente da demência, mas agora ele não tem nada. Então, isso é o segundo parâmetro que a gente tem que conseguir avaliar. Existem essas pequenas alterações de substância branca periventricular que acontecem no paciente com mais idade, que a gente tem que ficar esperto para não dar doença onde não existe. É muito importante a gente saber ver o normal para saber quando está anormal. Porque ver o anormal só, a gente esquece de como é o padrão das variantes do normal. Principalmente essas variantes que acontecem ao longo das faixas etárias. Um outro terceiro compartimento que a gente tem que olhar é o ventrículo. Muitas vezes o ventrículo dilatado, o ventrículo grande, ele vai fazer o problema do paciente. Ele pode estar relacionado à hipertensão intracraniana, ele pode estar relacionado à hidrocefalia, porque você tem uma massa comprimindo o ventrículo e o ventrículo fica grande. E aí o ventrículo, ele tem que estar preenchido por líquor, então ele tem que estar todo pretinho e ele tem que ser proporcional ao resto dos sulcos corticais. Esse ventrículo está um pouquinho mais gordinho do que o habitual? Talvez, mas o sulco também está um pouquinho mais acentuado do que um paciente jovem? Sim. Então ele é um paciente com 60 anos com um cérebro bom. Ele tem um ventrículo ok para o padrão de sulco cortical que ele tem. Eu não tenho que pensar que existe uma hidrocefalia, eu não tenho que pensar que existe nada compressivo que esteja impedindo essa drenagem do líquor e, por algum motivo, gerando um mecanismo hipertensivo ali que vai levar a uma dilatação ventricular. Então, você sempre olha o padrão do ventrículo também. E, associado a isso, o padrão dos sulcos corticais, como eu falei. Então, a gente sempre fazer essa interface entre o que é o tamanho do ventrículo e o que é a acentuação do sulco ou não. Ah, porque eu não estou investigando a demência na emergência. Não, você não está investigando isso, mas você tem que entender qual é essa relação para poder ver se aquele ventrículo pode estar doente e é a causa do sintoma do seu paciente. Por que você tem que saber se o ventrículo está doente? Porque muitas vezes ele vai chegar associado a um edema de tronco cerebral por transudação licórica, e aí o seu paciente vai estar com cefaleia, com tonteira, com alterações de função do tronco cerebral. Então é muito complicado a gente não saber o que acontece. Olhando agora para o compartimento infratentorial, a gente tem que ter na cabeça: tomografia e tronco cerebral não combinam. Poxa, mas eu nunca vou fazer tomografia para avaliar o tronco cerebral? Claro que não. A tomografia é o que você tem ali na emergência. Então, é o que você vai fazer. Mas o que a gente quer ver no tronco cerebral? Grandes lesões. A gente quer ver um hematoma, a gente quer ver uma lesão isquêmica grande. As coisas pequenas, as alterações pequenas, a gente não vai ver na tomografia. Por quê? Porque a tomografia, na base do crânio, ela tem essa interface aqui do osso, da mastoide com ar, dos dois lados, que é relativamente grande em relação ao conteúdo de parênquima que existe aqui. Então, quando a gente olha lá para cima, você tem muito cérebro e pouco osso. O osso dá menos artefato. Quando a gente olha aqui para baixo e você tem muito osso da porção temporal, que você tem essa área, a interface osso com ar sempre dá também algum tipo de artefato. Sempre que você muda de densidade, sempre que você muda o material que está compondo as estruturas, você vai ter artefato, tanto na tomografia quanto na ressonância. Eles vão aparecer de formas diferentes na ressonância, dependendo da sequência, ele vai te dar informações diferentes, mas é importante a gente ter noção de que é uma área que a gente tem que ter cuidado para avaliar. Então, você pensar que vai ver um infartinho de tronco aqui porque o paciente está tonto, não vai ver.
a gente vai ver o hematoma de tronco cerebral. Sangrou porque teve um cavernoma, porque foi um pico hipertensivo, porque foi, enfim, alguma anomalia vascular, tudo bem, tudo a gente vai ver. Agora, aquele infartinho lacunar que você vê brilhar lá na difusão, a gente não vai ver. A gente não vai conseguir dar esse diagnóstico na tomografia. O cerebelo, reparem aqui o que é o artefato, né? Aqui, ó, a gente vê essas linhas vindo para cá em direção ao tronco cerebral, e isso prejudica a avaliação da hipodensidade. Ó. Reparem que aqui parece que está faltando um pedaço da ponte. Ah, esse exame está mal feito? Não, é assim. A tomografia tem essa dificuldade de avaliar a fossa posterior, mas isso não inviabiliza da gente usá-la para avaliação de padrões maiores de acometimento da fossa posterior. O cerebelo é a mesma coisa. Vamos olhar com critério. Mas os infartos cerebelares, os maiores, a gente também consegue ver. Ainda mais porque eles têm aquele aspecto em cunha do infarto, né? Então, ele sempre vai ter esse aspecto de base dural e com um aspecto triangular, com a ponta do triângulo voltada para dentro da estrutura. Do mesmo jeito que acontece a cunha do crânio, né? Então, é importante a gente saber disso e ter cuidado com isso. Outros compartimentos que a gente tem que olhar já que você está vendo a tomografia de crânio. Não se esqueçam de olhar o que está em volta e o que pode também causar sintoma. Então, olhar como é que está a órbita. A órbita, ó, ela tem a gordura da órbita, que ela é bem pretinha, tá vendo? É gordura pura, é diferente daquela gordura da substância branca. Então, a gente coloca aqui numa janela mais cinza, com menos contraste, para você ver que existe um tecidinho ali, que existe aqueles vasinhos ali cruzando, ó, a veia oftálmica superior passando aqui. Pode ser uma doença de órbita? Pode, causando dor. Os seios paranasais estão normoerados e aí fica mais fácil de você olhar botando numa janela óssea. Então, a gente vê se o seio está todo normoerado. Ó, tem que estar preto, porque preto é ar. Então, tá preto, tá bom. Eu não tenho sinusite, muitas causas, muita dor frontal, dor na região da face. Muitas vezes é aí que a gente vai ver que está alteração. Aproveita e passa um olho na mastoide. Ah, mas a mastoide tem que fazer corte fino? Sim, o protocolo de mastoide tem que ser direcionado para a mastoide. A gente vai fazer um filtro ósseo, como a gente chama, mais específico para ver mastoide. A gente vai fazer o corte bem fininho ali em cima, a reconstrução para aquela região. Eu não quero ver se o paciente tem uma malformação de cadeia ossicular aqui. Num exame de crânio global, eu quero ver se existe velamento de célula de mastoide. Se ficou cinza ou se está assim, pretinho, errado, como eu quero. Eu quero ver se eu tenho alguma coisa estranha aqui no conduto auditivo externo. E eu quero ver se eu tenho algum alargamento do conduto auditivo interno, como a gente vê aqui. E se eu tenho velamento da caixa timpânica, que é essa região aqui, onde a gente vê os ossículos aqui nessa região. Então é importante a gente determinar esses grandes padrões de acometimento das estruturas que estão em volta do cérebro, que também podem ser causa de alterações, principalmente lá na emergência. Então, muito bem, esse paciente é um paciente que chegou e fez essa tomografia por conta de crise convulsiva e alteração de comportamento. O que a gente pensaria? Ele tem que ter alguma lesão ali na zona cortical. Ele já tinha tido algumas crises e essa alteração de comportamento já era antiga. Então, você não vai pensar que é um AVC super agudo que aconteceu. Na verdade, é alguma coisa que já estava ali há algum tempo. Mesmo se fosse uma alteração isquêmica, como tem mais de 24 horas, a gente deveria ver essa hipodensidade córtico-subcortical que a gente não vê. Então, só para vocês ficarem atentos que às vezes a tomografia passa como normal e a gente não pode encerrar a investigação diagnóstica ali, eu vou mostrar a ressonância dele para vocês. Essa aqui é a sequência FLAIR daquele paciente. Então, reparem como existe uma área aqui grande, córtico subcortical, na porção posterior da região parietal à direita, já fazendo transição aqui com a região occipital, que mostra essa grande alteração de sinal. Reparem que não existe um efeito expansivo significativo, a gente não viu alteração de sulco, a gente não viu alteração de densidade, a gente não viu essa relação hipodensa, que é essa perda da relação córtico-subcortical. Então, muitas vezes a tomografia parece normal e o paciente tem alteração. Então, quando a gente faz a TC, esse é um outro aprendizado que a gente tem que tirar daqui. A TC a gente faz para resolver as causas agudas, os problemas agudos. Você afastou um problema agudo naquele paciente, mas ele tem um sintoma neurológico, tem que prosseguir a investigação diagnóstica com a ressonância. Esse paciente aqui, por exemplo, tinha uma encefalite autoimune. Ele fez todo o painel laboratorial, mas na verdade ele veio fazer a ressonância, ficou sem dúvida no diagnóstico diferencial entre encefalite autoimune e tumor de baixo grau, e ele teve uma encefalite autoimune
que respondeu ao tratamento, e essa imagem aqui depois no controle, ele já tinha tido. Vamos voltar do responder ao tratamento. Ele tinha uma encefalite autoimune que respondeu bem ao tratamento, e quando a gente olha a história retrospectiva dele, em 2017 ele teve um quadro muito semelhante clínico e também tinha alterações na ressonância daquela época, só que eram mais na porção anterior da região temporal. Então ele voltou com lesões seguindo o mesmo padrão, em localizações diferentes e com o mesmo quadro clínico. Então é importante a gente saber a história e, segundo a tomografia, tem que ser feita para afastar a causa aguda. Mas se o sintoma é importante e persiste, tem que prosseguir a investigação com a ressonância. Mas a ressonância não é o nosso foco de hoje. Agora eu quero mostrar outros casos em que a tomografia também ajuda a identificar as principais alterações. Então aqui a tomografia super importante para a gente identificar o quê? Lembra, vamos começar naquele passo a passo que a gente acabou de fazer para aquele paciente. Então, a gente tem que identificar a relação córtico-subcortical. Aqui, essa janela, por exemplo, já está um pouco mais difícil da gente ver a relação córtico-subcortical. Então, a gente dá uma janeladinha para tentar identificar se a substância branca e o córtex estão ok. A gente está claramente vendo que do lado esquerdo está tudo bem e que do lado direito não está nada bem. Naquele segundo ponto de avaliação que a gente tinha que ver as relações entre os ventrículos e os sulcos corticais, a gente vê que do lado esquerdo a gente tem sulco cortical normal, a gente tem cisterna aberta, a gente tem ventrículo aqui. Só que do lado direito, ó, cadê os sulcos corticais? Sumiram, estão todos comprimidos. Cadê o ventrículo lateral direito? Sumiu. E não só sumiu, como está desviado contralateralmente. É importante a gente ter noção do que é a estrutura da linha média, feita pela foice cerebral, e que aquele ventrículo tinha que estar aqui e não aqui como ele está, espremidinho e deslocado para o outro lado. E aí surge uma estrutura que a gente não vê do outro lado, e que é por isso que os sulcos apagaram. A gente vê essa coleção aqui. E como é que eu chamo isso? É uma coleção extraaxial. E aí a gente tem que tentar definir se essas lesões estão dentro do parênquima ou estão fora do parênquima, mas dentro do crânio. Então, as lesões que a gente chama de extraaxiais, muitas vezes são as lesões que estão fora do parênquima cerebral. Elas estão em outros compartimentos cerebrais. E aí os compartimentos cerebrais que a gente tem que pensar são nas relações que tem com as meninges. A gente tem um vídeo aqui no canal falando sobre compartimento cerebral. Por que é importante saber isso? Porque a gente tem a dura, a aracnoide, a pia e aí sim o parênquima cerebral. A pia está coladinha lá no córtex. A aracnoide é uma teia por onde o líquor circula. E a dura é uma pacmeninge, como a gente chama. Ela é uma estrutura fibrosa mais grossa que está mais colada no osso. Então eu posso fazer acúmulos de líquido focais nessas regiões. E dependendo de onde eu acumule, ele vai ter uma configuração que eu consigo identificar na tomografia. Eu preciso fazer ressonância para identificar isso? Não. Isso é um exame, isso é um problema que a tomografia já resolve muito bem. Ela tem uma característica, um padrão muito característico. Então, no trauma, a tomografia resolve muito bem o problema. Primeiro porque ela consegue identificar muito bem o sangue e ela consegue identificar os padrões de hematoma que normalmente aparecem. Esse aqui é um caso de hematoma subdural. Subdural que está embaixo da dura. Está num espaço teórico que existe entre a dura e a aracnoide. Então, a gente vê esse formato em meia-lua, que acompanha aqui a região frontoparietal. Será que ele vai um pouquinho para a temporal? Ó, vai um pouquinho para a região temporal. E qual é a importância dele? Ele tem essa compressão sobre o parênquima cerebral. Então, ele apaga os sulcos e desvia o ventrículo. Eu tenho que fazer alguma coisa? Provavelmente. Aqui você tem que chamar um neurocirurgião para avaliar e ver o que ele vai fazer. Muitos vão ter conduta conservadora, muitos hematomas, né? Não médicos. Muitos hematomas têm uma conduta conservadora e a gente espera reabsorver? Sim, outros não. Isso aí vai depender da gravidade, do grau de compressão, do grau de deslocamento da linha média. E é importante a gente observar também aqui na região temporal se existe herniação do uncus. O que é o uncus? É a porção mais medial aqui do lobo temporal, que se eu tenho uma estrutura aqui que está deslocando esse lobo temporal para cá, eu vou ter uma herniação. Por que a herniação do uncus é ruim? Porque ela vem aqui para cima do tronco cerebral e pode fazer o paciente ter
uma disfunção de tronco, inclusive com parada cardíaca. Então, herniações agudas são preocupantes. O que a gente vê de característica aqui, de densidade, que diz para mim que isso aqui não aconteceu agora? Porque se o paciente chegou para mim agora, o que eu imagino? Ele caiu agora, ele fez um trauma agora. Mas se você perguntar, ele não caiu agora. Ele caiu há um mês. Ele caiu há mais de 4 semanas, 5 semanas. Muitas vezes ele nem lembra que caiu, ele estava sozinho e nem lembra que caiu. Isso é muito comum no idoso. Por que isso acontece? O sangramento subdural é um sangramento venoso. Ele é um sangramento lento. E esse surgimento aqui, se eu estou vendo já com uma densidade que é não tão preta quanto a do líquor, mas não tão cinza quanto a da substância branca, eu estou numa situação intermediária. Então, o sangue que eu esperava aqui, o sangue extremamente denso, parecendo osso, ele não está mais. Esse sangue já foi sendo reabsorvido ao longo do tempo. E essa reabsorção, essa densidade que eu vejo, me diz que esse trauma não aconteceu agora. Então, o idoso, muitas vezes, pode até vir porque caiu de novo. Mas o que a gente está vendo é alguma coisa que já aconteceu lá atrás. De qualquer forma, isso não tira a nossa responsabilidade de ter que chamar um neurocirurgião para avaliar esse paciente. Agora, se ele já está assim há cerca de 3, 4, 5 semanas, provavelmente, porque eu já sei que esse sangue foi sendo degradado e ele já está se tornando líquor, vamos dizer assim, entre aspas, né? Não é que ele vai se tornar líquor, mas ele vai se tornar com densidade de líquor. E aí a gente pode muitas vezes ficar com um higroma, que a gente chama, que é uma coleção que vai ficar aqui bem cinza escura, parecendo líquor, e que vai ficar ali. O paciente não conseguiu drenar, não conseguiu reabsorver, mas muitas vezes também não tem sintoma. Acaba ficando quietinho ali e acompanhando aquilo ali ao longo do tempo. Muitas vezes ele diminui um pouquinho, mas não reabsorve completamente. Mas o paciente fica sem sintoma, então fica tudo bem e ele evita uma cirurgia. Muitas vezes ele aqui teve tanto sintoma ao longo do tempo que levou a uma nova queda, que levou a uma perda de um quadro, o surgimento de um quadro neurológico relacionado a isso. Então, por mais que eu saiba que eu não tenho uma herniação aguda, eu tenho uma compressão importante que leva ao surgimento de sintomas neurológicos. Então, isso tem que ser sempre melhor avaliado. E muitas vezes a gente vai fazer a tomografia com contraste também na emergência. Então, o contraste que a gente faz é o iodo e a gente vai ver ele dentro do vaso, como a gente vê aqui. O contraste ele é bem denso também. Então, ele vai ficar muito semelhante ao sangue. A gente tem que saber diferenciar que é contraste não sangramento. Isso é bem importante. E por que a gente faz o contraste? Tem várias indicações. Mas aqui, por exemplo, a gente está vendo que essa paciente veio com uma proptose. E existe alguma coisa bastante estranha aqui, ó. A gente está vendo que esse osso da parede da órbita é de uma espessura e esse osso é de outra espessura. Então, como é que eu vou avaliar melhor isso aqui? Colocando na janela óssea. E aí você vê a janela óssea, existe uma alteração da composição ali naquela região. Eu estou vendo aqui que eu tenho que ter a tábua interna, a tábua externa e a díploe, que tem gordura. Se ela tem gordura, ela vai ser mais hipodensa, por isso que ela não tem esse aspecto de osso compacto que é bem branquinho. E aqui eu estou vendo tudo branquinho. Eu estou vendo uma hiperostose óssea cometendo ali a parede lateral da órbita e aqui a porção anterior dos fenóides. Então, existe uma hiperostose nesses ossos da base do crânio, que podem levar a complicações aqui nos forames que passam nessa região, incluindo a fissura orbitária superior aqui, mas que pode ter alguma coisa acompanhada aqui na região temporal. Então, é importante a gente injetar para identificar melhor o que a gente tem nas partes moles. Para vocês terem uma ideia da tomografia sem contraste, a gente não vê muita coisa ali naquela região temporal. E aí a gente injeta o contraste e começa a ver todo esse padrão vascular mais exacerbado normal, contraste aqui no seio venoso também, e uma formação expansiva aqui captando o contraste junto a essa área de hiperostose óssea, que a gente classifica como um meningioma.
Então, o meningioma também é uma lesão de origem extraaxial, mas que também está associada a essa importante área de hiperostose e que pode determinar alterações compressivas e alterações aqui do seio cavernoso, nessa região, como a gente vê aqui, que é essa estrutura que está aqui, o seio cavernoso. Então, a gente vê se ele se estende aqui para essa região, se ele comprime, se ele invade, se ele ocupa essa parede lateral, que é onde estão passando os pais cranianos para o olho, por exemplo. E além dessa exostose óssea, e além dessa proptose ocular que ela tem, associada a essa hiperostose óssea, ela pode ter também uma disfunção por conta do acometimento desse tecido de partes moles aqui em direção ao seio cavernoso e fissura orbitária. Então, importante a gente muitas vezes injetar o contraste para definir onde está a lesão. Então, hoje a gente falou sobre tomografia computadorizada. E eu dei aqui um passo a passo para vocês do como começar a analisar essas alterações. O que a gente tem que ver primeiro? Interface córtico-subcortical. As densidades estão preservadas? Sim, não. O que eu estou vendo depois? Os ventrículos e a relação dos ventrículos com os sulcos. Está tudo preservado? Sim, não. Eu tenho ventrículo grande, eu tenho sulco acentuado, eu tenho sulco normal de um lado, mas anormal de outro. Eu estou vendo alguma coisa de um lado que eu não estou vendo do outro. Olhar os espaços ao redor, olhar seios da face, olhar mastoide, olhar o osso. Importante, muitas vezes o osso está doente. E avaliar a necessidade do contraste para identificação de lesões, sejam elas pequenas como essa, mas que determinavam muita alteração óssea associada, sejam elas lesões maiores que podem estar associadas a edema vasogênico. Um abraço e até a próxima.